Vídeo novo. Gênesis capítulo 50, o último capítulo do livro de Gênesis. Se Deus permitir, amanhã, no próximo domingo, iniciaremos Êxodo capítulo 1, mas hoje concluímos o livro de Gênesis. Diz assim a palavra de Deus, irmãos, no capítulo 50. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Ordenou José a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem seu pai. E os médicos embalsamaram Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamamento, e os egípcios o choraram 70 dias. Passados os dias de o chorarem, falou José à casa de Faraó: se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, declarando: eis que eu morro no meu sepulcro que abri para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai, depois voltarei. Respondeu Faraó: sobe e sepulta teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa, e todos os principais da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos, e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen as crianças e os rebanhos e o gado. E subiram também com ele tanto carros como cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois a ilha de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação. E José pranteou seu pai durante 7 dias. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na ilha de Atade, disseram: grande pranto é este dos egípcios. E por isso se chamou aquele lugar de Abel-Mizraim, que está além do Jordão. Fizeram-lhe seus filhos como lhes havia ordenado, levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que Abraão comprara com campo por posse de sepultura, a Efron o Eteu, fronteiro a Mamre. Depois disso, voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a 3ª geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e puseram no caixão no Egito. Amém. Oremos, irmãos.
Senhor Deus, diante da Tua palavra, mais uma vez nos encontramos, desejando ouvir a Tua voz. Fala conosco, humildemente te pedimos isso. Fala conosco, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. A esperança, ela é movida, ela gera, ela cria no homem o desejo de algo que ainda ele não está vendo nem tocando. Mas o fato de ele não poder tocar nem ver não implica que essa esperança ela não afete a vida dele hoje, agora. Pelo contrário, a Bíblia fala acerca de uma esperança que muda a nossa vida no presente. Por exemplo, lá na primeira carta de João, no capítulo 3, João fala acerca da esperança que nós temos de ver o Senhor face a face. Seremos como Ele é, porque o veremos face a face. E aí no verso seguinte diz: e todo aquele que tem essa esperança, a si mesmo se purifica. Veja, nós desejamos ver ao Senhor face a face. Nós desejamos ver o Senhor como Ele é. Então, se nós vamos vê-lo como Ele é, quem tem essa esperança, e Ele é santo, vai viver uma vida santa, porque quer vê-lo como Ele é. Que coisa interessante, a esperança do futuro que afeta a minha vida no presente. Aí não é algo etéreo, não é algo que não afeta a minha vida hoje. Eu espero em algo que eu ainda não vejo, que foi revelado, e que essa esperança ela me faz trilhar um caminho diferente nesse mundo. O texto que nós lemos, irmãos, ele fala acerca de uma esperança que Deus ia cumprir a sua promessa, a promessa de que eles iriam habitar na terra prometida. Essa promessa foi dada aos patriarcas, e eles sim habitariam a terra prometida. Consequentemente, eles, como diz o autor da carta aos Hebreus, eles não viram essa promessa se cumprir, mas eles andavam nesse mundo como quem tinha essa esperança. Eles trilhavam o seu caminho com base nessa esperança. Nós vamos entrar na terra prometida. É por isso que o capítulo 50, ele inicia e termina com esse tema. Ele inicia com a promessa que Jacó pede a seus filhos que façam, de que quando eu morrer, vocês vão me sepultar em Canaã. A promessa que José faz quando Deus vai visitar, porque essa não é a terra de vocês, o Egito não é a pátria de vocês, essa não é a cidade de vocês estão indo para uma cidade outra. E quando Deus visitar vocês, libertar vocês daqui, leve meus ossos, porque eu quero eu quero que meus ossos fiquem em Canaã, na terra prometida. O que isso mexe, o que isso molda a pessoa? Qual é a perspectiva que isso traz? Mesmo antes de morrer, ambos pedem: levem o meu corpo para a terra prometida. Aqui, irmãos, encontra-se com 3 princípios básicos no final da história de José. Primeiro ponto: o aspecto da promessa da terra traz para o coração de Jacó um princípio que vai ser fundamental para toda a história de Israel. Deus vai cumprir a sua promessa. O primeiro ponto que a esperança traz é a convicção de que aquele que fez a promessa e na qual eu descanso é fiel para cumprir. Esse é o primeiro ponto. Se eu não tiver essa convicção, eu não tenho entendimento de quem fez a promessa. Logo, o que é a promessa? Aquele que fez a promessa é poderoso para cumpri-la. Eu vou morrer aqui no Egito e vocês vão me levar para a terra prometida. Veja, nenhum patriarca
recebeu tanto versículo para tratar da sua morte, mas nenhum patriarca mais do que Jacó. Abraão morreu rapidamente, o texto conta que ele morreu, foi sepultado. Isaac morreu, foi sepultado imediatamente. Mas a história de Jacó, ele gasta simplesmente 14 versículos para tratar da morte dele. E veja o que é que ele escreve. Quem é que vai para o sepultamento dele? Quem é que vai para a terra prometida? Não só os judeus, os egípcios também, a ponto de que os cananeus, quando viram o clamor e o lamento, disseram: é grande o sofrimento dos egípcios. Eles não separaram aí um povo de aqui, são os egípcios que estão clamando, porque José, obviamente, ali como um primeiro-ministro do Egito, se vestia como tal, e ele foi entendido como um egípcio. Os egípcios estão chorando a morte de um homem muito grande. Aqui nós temos então, irmãos, mesmo na hora da morte, Deus aqui está estabelecendo a promessa que vai se manifestar, que Ele vai unir os povos num só lugar, num só canto, debaixo de uma única autoridade. As nações, elas vão para a terra prometida. Eles vão fluir para lá. Por exemplo, no livro do profeta Isaías, no capítulo 4, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, por favor. No livro do profeta Isaías, capítulo 4. Verso 1 e 2. Profeta Isaías, capítulo 4, verso 1 e 2. E até o verso 3 vai ter bem mais claro. Isaías 4, 1 até o 3, diz assim a palavra de Deus. Vamos ler a partir do verso 2 e 3, ok? O reinado do renovo do Senhor. Naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Veja, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Existe uma expressão utilizada no texto, não é? O próprio livro do profeta Zacarias, no capítulo 8, por favor. Zacarias, capítulo 8, versículo 3. Abra sua Bíblia comigo. Zacarias, capítulo 8, verso 3. Diz assim a palavra de Deus: assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á cidade fiel, e o monte do Senhor dos exércitos, o monte santo. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel, o monte do Senhor, a cidade fiel. Veja que aqui são promessas do retorno do cativeiro babilônico, que estão implícitos aqui no conceito do próprio cativeiro egípcio que vai acontecer imediatamente após o final do capítulo 50 de Gênesis, quando esse povo que mora ali pacificamente vai ser tratado como um povo agora que é problema para o Egito. Então eles vão ser aprisionados na sua própria terra, por assim dizer, e eles vão ser libertos da terra e ser enviados para a terra prometida. É assim que vai acontecer. Depois, lá na frente, por causa do pecado, eles vão ser expulsos mais uma vez da terra prometida e enviados para muitos lugares. E a promessa da restauração é que eles voltariam para a terra prometida. E eles voltam com todos os povos, porque eles se espalharam pelo mundo e agora voltam para a terra prometida e vão habitar ali. A história de Jacó, o pai de Israel, aponta para esse princípio. A sua morte, um cortejo em que os povos vêm para Canaã.
chegam em Canaã, celebram em Canaã, apontando para um princípio claro na própria narrativa bíblica, de que Deus trará todos os seus eleitos, de todos os cantos do mundo, Ele trará para um lugar único. Ele fará habitar numa única cidade, viverá num único local, num único povo, num único lugar. A palavra de Deus ainda no profeta Ezequiel, capítulo 39, por favor. Ezequiel 39, versículo 25. Diz assim a palavra de Deus. Ezequiel, capítulo 39, verso 25. Portanto, assim diz o Senhor Deus: agora tornarei a mudar a sorte de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome. Veja que coisa. Tornarei a mudar a sorte de quem? De Jacó. Por isso é que é chamado: eu voltarei, eu terei misericórdia de Jacó, e vou trazê-lo de volta à terra prometida. Veja, eles estão aqui no cativeiro, eles estão aqui na Babilônia, estão presos, estão diante de uma nação ímpia que os oprime continuamente. E Deus promete libertá-los do pecado, trazendo-os para a terra prometida. E a linguagem que o profeta Ezequiel usa é: eu vou mais uma vez me apiedar de Jacó e vou trazê-lo para a terra. Isso já foi implementado na própria morte de Jacó, quando ele o serviço, né, o funeral, não é, essa passeata, essa quantidade de homens que iam, não é, carruagens e tudo mais, indo para Canaã, levando Jacó. Eles ali representam um princípio que vai ser estabelecido no futuro. Em Jacó, eles vão habitar a terra prometida. Em Jacó, eles vão habitar a terra prometida. Aqui, irmãos, essa esperança que Jacó possuía, de que ele entraria na terra prometida, essa esperança que os patriarcas possuíam, agora se cumpre com um princípio mais alargado. Não apenas os judeus, mas os egípcios entram na terra prometida. É que o Novo Testamento vai chamar a salvação dos membros, daqueles que são de Edom, da nação que não é apenas israelita, mas aqueles todos que creem no nome do Senhor. Esses são um único e verdadeiro povo, que vão habitar num único lugar, que vão habitar na terra prometida. A esperança de Jacó revela que Deus é poderoso para cumprir a sua promessa, mesmo diante da sua morte. Mas isso aponta para outro elemento importante também, diante dessa perspectiva, irmãos. Aponta para uma cidade que não é necessariamente na Palestina, aponta para um conceito ainda de um lugar superior, não apenas um local que vive às margens ou próximo do Rio Jordão. Aponta para uma pátria chamada Jerusalém Celestial, chamada Cidade Santa, chamada a Cidade de Deus, cidade em que Deus habita, que é o novo céu e a nova terra. Isso vai ocorrer no final da história, quando o povo que for eleito de Deus em todo o canto da terra for trazido para habitar num único lugar, numa cidade chamada Jerusalém Celestial. Eles voltam para Jerusalém, mas o Novo Testamento chama essa Jerusalém de Jerusalém Celestial.
para onde vão todos aqueles que creram no Senhor e habitam juntamente com Jacó na percepção de que Deus tem um povo que habita num único lugar. O segundo princípio que essa esperança, não é estabelecida no texto, primeiro é a convicção de que Deus fez a promessa e vai cumprir. E como a Bíblia toda descreve, cumpre-se essa promessa. Mas agora também, essa expectativa daquilo que ia acontecer, da certeza de que Deus ia cumprir sua promessa, se dá também no fato de como eu lido com o pecado. Não só o meu pecado, mas com o pecado dos outros contra mim. Como é que eu lido com o pecado? Como é que eu trato as pessoas? José, que tinha a mesma esperança, tanto é que no final do texto ele diz: eu vou morrer, quando Deus visitar vocês, leve os meus ossos para Canaã, para que eu fique junto com meu pai, junto com a minha família, na terra prometida. Esse José, aqui, ele passa por mais uma prova no final da sua vida, no final da sua história. Mais um momento de teste para a vida dele. Os irmãos, quando voltam do sepultamento, dizem: agora somos nós e José, nosso pai morreu. Ele agora vai botar as unhas de fora. Ele vai nos matar. Ele vai nos oprimir porque nós fizemos mal a ele. Nós tentamos matá-lo, nós vendemos José, nós mentimos. E eles tentaram resolver o problema deles com uma outra mentira. Vamos dizer que o nosso pai, antes de morrer, falou: diz para José que não faça mal, que os irmãos dele já estão perdoados, não é? Veja, acompanhe o texto comigo. Veja como eles tentam armar, não é? Eles estão mais ou menos restaurados do problema deles, não é? Porque eles voltam a usar a mentira para resolver o problema. Veja o texto. Verso 16. Na parte B do verso 15 diz: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou enquanto lhe falava. Veja, são duas imagens interessantes. Eles tentando não se justificar, não dizer que não fizeram mal, mas tentando colocar o pai como escudo para o que José poderia fazer. O nosso pai, a quem você ama, disse para você nos perdoar. José ficava ouvindo aquela história, diz o texto, enquanto eles falavam, José chorava. Que choro é esse? Ele estava chorando por quê? Obviamente José em nenhum momento aqui se refere ao pai dele, ao discurso dos irmãos, não é? No discurso com os irmãos, em hipótese alguma. Ele se dirige diretamente aos irmãos, ele não se dirige ao que o pai diz. O choro de José está exatamente por aquilo que ele entendia que Deus havia feito. O que Deus fez? Olha o texto comigo, verso 18: depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Eu não sou Deus. Ele está dizendo que porque ele não é Deus, ele não vai se importar com o erro, não é? Não, porque Deus se importa com o pecado.
José não está dizendo isso porque não quer tratar o pecado dos irmãos em hipótese alguma. O que José está dizendo é simples. Eu não sou Deus. Deus permitiu que isso acontecesse para esse fim. Essa perspectiva do Deus que tem um domínio sobre a história, do Deus que vai concluir a sua história, que promete e cumpre, que planeja e executa, a consciência disso nos faz entender que as coisas que acontecem conosco, todas elas estão debaixo do domínio, da sabedoria, da santidade e do controle de Deus. Consequentemente, quando você não tem essa consciência, você passa a se revoltar com aqueles que fazem mal a você. E em última análise, você se revolta contra Deus. Porque em última análise, José está dizendo, o mal que vocês intentaram fazer a mim. Veja, José não está dizendo, deixa para lá porque vocês não fizeram mal, não. Ele foi claro, vocês fizeram mal a mim. Mas Deus pegou esse mal e transformou em bem. Porque quem fala que mal é bom e bom é mal, são os homens na profecia de Isaías, que o mal, quando for generalizado, é assim: o que é certo vai ser errado, o que é errado vai ser certo. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, o mal que vocês fizeram a mim, Deus transformou em bem. Deus fez o bem através desse mal. Essa é uma consciência, irmãos, que nos faz olhar para a história e não nos revoltar com os agentes dela. Porque o agente da história é Deus. Por que eu estou passando por isso? Por que fizeram isso a mim? Eu vou querer entender, eu vou me colocar contra o erro, eu vou lutar contra o erro. Isso é inequívoco. Mas eu não posso exagerar na dose para que eu não perca um conceito de que Deus não perdeu o controle da situação. Para que eu não assuma uma postura na minha vida em que eu vou assumir a rédea da história e vou controlar a história a partir da minha perspectiva. José não fez isso. Não se perturbe. O mal que vocês intentaram fazer, Deus transformou em bem. E o bem que Ele fez foi simples, foi extraordinário. Salvar a vida de vocês mesmos, salvar a própria vida de vocês, trazer a vida a vocês, em vários aspectos. E o principal deles aqui, eles agora têm que comer numa época de fome e miséria no mundo daquela época. É um princípio que Paulo vai utilizar na carta dele aos Romanos. Nós somos escolhidos por Ele antes da fundação do mundo. Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Não é? E aí Paulo vai dizer de modo muito claro, quando ele fala que Deus vai permitir que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Ele mesmo, Deus, vai fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperem para o nosso bem. Não é clichê dizer isso vem para um bem, não sei qual é no futuro. Não é clichê, é confiança que Deus tem um domínio da situação. Isso me ocorreu, é um mal que veio sobre mim, e eu estou pagando por isso. Deus vai transformar isso em bem. Lembre-se da história de Israel entrando na terra prometida, logo no final do livro do Pentateuco, lá em Deuteronômio, do capítulo 6 ao 8,
Quando Moisés, de modo claríssimo na Escritura, diz que Deus permitiu que eles passassem por todas aquelas situações, cobras abrasadoras, período de seca, de fome, passaram por muita necessidade no deserto. Ele diz: eu fiz isso por uma razão, para saber o que estava no teu coração, e ao final te fazer o bem, e ao final te fazer o bem, porque tudo o que Deus faz é bom. O livro de Gênesis, ele encerra como começa: e viu Deus que tudo era bom. Fez os céus e a terra e diz: eis que eu fiz tudo isso e é bom. E mesmo no mal dos homens, ele transforma em bem, porque ele é bom. Bom para aqueles que o amam e que temem o Senhor. Ele permite que o mal ocorra e aconteça na vida dele para fazer o bem. Para fazer o bem. E esse bem, irmãos, também vem pela revelação do que está no meu coração, dentro do meu coração. Ora, tudo que passou, tudo que viveu José, ele estava sendo lapidado para ser primeiro-ministro do Egito. Ele estava sendo lapidado para ser aquele que ia abençoar os que amaldiçoaram a ele. E José aqui, irmãos, está fazendo de um modo inferior, não é? Mas é tipificando Cristo. Ele está fazendo o que Cristo fez na cruz do Calvário, quando os seus assassinos ouviram da boca dele: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Aqueles que estão tirando a minha vida, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Aqueles homens que quiseram te matar, tirar a minha vida, José agora está diante deles dizendo: eu não estou no lugar de Deus. Esse foi o plano de Deus. Essa foi a vontade de Deus. Foi assim que Deus quis. Isso então nos ensina, irmãos, que aqueles que têm a esperança que José tem, quando eu morrer, levo os meus ossos para a terra prometida. O que tem a esperança que José tem, vive nesse mundo da forma como ele viveu, não enchendo o coração de amargura, não de revolta com o mal que as pessoas fazem, não se levantando contra tudo que fazem contra mim, não enchendo meu coração de ódio contra as pessoas, porque aí eu vou me levantar contra aquele que permite o que acontece comigo. Cuidado para que você não se levante contra Deus na sua ira contra o mal. É por isso que Tiago diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tenha paciência, tenha perseverança, confie no Senhor, porque para onde você está indo, vai para esse lugar aqueles que vivem como José viveu, aqueles que seguem Cristo no seu procedimento. Está escrito lá, carta de Pedro, categoricamente, ele foi caluniado, ele foi ofendido, mas ele nunca revidou, como um cordeiro, como um novilho que é abatido, ele foi sem abrir a boca. Ele nunca revidou.
E quando abriu a boca, foi para levar o perdão. Perdoa-os, porque não sabem o que estão fazendo. Esperança que muda a nossa postura. Porque o que nós aguardamos é superior a tudo isso. Em terceiro e último lugar, essa esperança que o texto trata, não é? Tanto Jacó como José, que muda a sua perspectiva, também é vista no dia da sua morte. Diz o texto sagrado no verso 22 até o verso 26, José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. E viu José os filhos de Efraim até a terceira geração. Diz o verso 24, disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu não sou o fim da história. Eu fui instrumento de Deus para conduzir o povo, proteger o povo até aqui. Mas Deus vai levantar alguém que vai tirar vocês das mãos de Faraó. Eu morro, mas o Senhor levantará um libertador. É claro que imediatamente ele está se referindo aqui a José, melhor, a Moisés, de modo muito claro, que é a sequência da narrativa. O libertador que vai libertar Israel do Egito é Moisés. Em linhas gerais também, ele pode se referir aqui a Ciro, lá na frente, que ele vai libertar o povo do cativeiro babilônico, quando Deus diz a Ciro, que não era nem conhecedor de Deus, que Deus o chama de meu pastor e meu ungido, que vai fazer a vontade dele, que é libertar o seu povo do cativeiro. Mas a história de Israel, ela não começa no cativeiro egípcio nem babilônico. A história de Israel, ela começa no cativeiro do pecado. Quando Adão, o primeiro Adão, pecou e encerrou a humanidade toda no sistema de morte. Esse é o exílio que toda a humanidade foi encerrada. Libertação do cativeiro egípcio é apenas um aspecto do cativeiro imposto por Adão. O libertador que vai libertar o povo e que Deus vai tirar da escravidão é aquele que Paulo vai descrever lá em Romanos, porque nós somos escravos do pecado. De onde vem essa linguagem? Escravos do pecado. Ela vem do conceito do exílio. Paulo está utilizando a linguagem do exílio. Nós somos escravos do pecado, porque éramos escravos no Egito. Mas o primeiro exílio que nós entramos não foi o egípcio, foi a queda de Adão, em que todos nós caímos nele, estamos mortos dos nossos delitos e pecados. É por isso que o Novo Testamento, de maneira extraordinária, descreve Jesus Cristo como o verdadeiro Israel e como o segundo Adão. Já falamos isso anteriormente, mas é importante repetir isso agora. O Evangelho de João, o Evangelho de Lucas no capítulo 4, o Evangelho de Mateus no capítulo 4, ambos descrevem a tentação de Cristo no deserto. Mateus 4 e Lucas 4. Na perspectiva de Mateus, o que antecede imediatamente a tentação de Cristo é o batismo de Jesus no deserto. Jesus ali é o verdadeiro Israel no deserto.
que recebe o batismo de arrependimento de pecado, sem nunca ter pecado. Para Mateus, Jesus Cristo é o verdadeiro Israel. No capítulo 4, ele entra no deserto. Israel, no Evangelho de Mateus, tanto em Números como em Deuteronômio, de modo muito claro, mostra Israel pecando no deserto, falhando no deserto, e por isso sendo prisioneiro posteriormente, pecando continuamente. Por isso foram mortos, falharam na sua caminhada. Jesus Cristo vai para o deserto, e lá no deserto ele vence Satanás de modo perfeito, vencendo a tentação, e o diabo é expulso naquele momento. Ali para Mateus, ele está dizendo: Jesus venceu a tentação que Israel não venceu no deserto. Muitos então vão dizer que Jesus Cristo então vem libertar Israel do cativeiro, mas é um engano dizer apenas isso. É verdade que ele veio libertar Israel do cativeiro, mas não do egípcio, mas de Adão. Porque Lucas, por exemplo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, o que antecede imediatamente, o que antecede a tentação de Cristo no deserto, em Lucas 4, é a genealogia de Cristo. E ele põe de ponta cabeça a genealogia. Ele começa com Cristo e termina com Adão, filho de Deus. A última expressão antes da tentação de Cristo no deserto, em Lucas capítulo 3, é Adão, filho de Deus. Então o capítulo 4, para Lucas, Jesus é o segundo Adão, que é tentado por Satanás e não peca. Ele liberta Israel do cativeiro. Ele liberta a humanidade do pecado. Esse libertador aqui prometido, que José acredita, não é? Deus vos visitará e vos fará subir dessa terra. Ele voltará, ele virá aqui e tirará vocês daqui e levará vocês para a terra prometida. E quando ele levar vocês, leve os meus ossos. Eu quero ir com vocês. Esse libertador é aquele que não liberta apenas do cativeiro do Egito, mas do cativeiro do pecado. É Jesus Cristo. Ele vai extrair e arrancar o seu povo das garras de Satanás, do mundo e do diabo, de um modo muito claro. O livro de Gênesis encerra com a promessa de que Deus visitaria esse povo e tiraria esse povo do cativeiro. Glória a Deus, porque Ele já veio e por sua obra já destruiu os nossos inimigos e já pôs em liberdade o seu povo de modo perfeito. Esse libertador que José se refere, essa visita que Deus fará, foi feita quando Cristo veio ao mundo, para poder cumprir a obra da libertação em que Deus colocou o seu povo em liberdade. Esperança do futuro, que me faz confiar que aquele que fez a promessa é poderoso para cumprir. Que os acontecimentos da minha vida, sejam eles lidos da forma que você quiser ler, todos eles estão debaixo da autoridade do governo e da soberania de Deus. E todas essas verdades apontam para a esperança em um Redentor, em um Salvador, em uma visita que Deus fará ainda, que vai libertar o seu povo do Egito. A visita que já foi feita e que já aconteceu, e o Senhor nos tirou da escravidão do pecado
nos transformando em seu povo e nos conduzindo na jornada para a terra prometida, para Canaã celestial, para a Nova Jerusalém. Dessa forma, irmãos, nós encerramos a exposição do livro de Gênesis, olhando para esse futuro, olhando para um Deus que começa a revelação e que termina fazendo bem. Olhando para o Deus que começa e termina fazendo bem. É nas mãos desse Deus que você está, que vai fazer o bem para você, no meio de todas as nossas tribulações. Ele, no final, vai fazer o bem. Lembre-se de uma coisa para nós encerrarmos, por favor. O mundo foi criado pela palavra. O mundo é recriado pela palavra. Mesma palavra que saiu da boca de Deus é a mesma palavra que restaura o seu povo hoje, refaz o seu povo hoje, recria o seu povo hoje. E o mesmo fim daquela palavra, que era o bem, permanece hoje. Ele vai fazer o bem para esse povo que Ele chama por meio da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus, pelo amor do Teu nome ainda te pedimos. Aplica a Tua palavra aos nossos corações, trazendo salvação, restauração, exortação, vida no nosso meio. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Coloquemos em pé, irmãos, cantemos o hino de números 93, firmeza na fé, preparando-nos assim para o encerramento do nosso Deus. Hino de número 93, firmeza na fé. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Em sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com Ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Recebe a bênção, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do Divino Espírito Santo, repouse sobre cada um de vós, hoje e para todo sempre.
a Deus Supremo Benfeitor, anjos e homens deem louvor, a Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito, glória dai. Amém. Poder sentar. Só